Oi, eu sou a Duda e você está assistindo o podcast CREI da Igreja Lusitana de Albufeira. Hoje a gente vai falar um pouco sobre aquele sentimento de estar afastado de Deus, quando a Bíblia está fechada por dias e quando orar parece difícil. A gente vai estar falando sobre frieza espiritual, juntamente com o nosso pastor, que é o pastor Waderson, e a gente quer explorar um pouco desses temas, saber como é que a gente sai e queremos ver a perspectiva dele. Então fica aí com a gente. Oi, eu sou a Duda e hoje você está no podcast CREI. Hoje nós estamos com o nosso pastor regional, o pastor Waderson, e ele vai nos falar um pouco sobre a frieza espiritual. Aquele tempo onde a gente não sabe nem o que fazer, não quer ler a Bíblia, não tem vontade de orar e nem parece que está perto de Deus. A gente vai ouvir um pouco da sua opinião. Oi, pastor, tá tudo bem? Olá, Duda, tá tudo bem? Tudo e com você. Foi um prazer te encontrar aqui, que legal. Então, acho que é bom a gente começar em saber qual é o conceito de frieza espiritual. O conceito de frieza espiritual é aquilo que não está nem quente nem frio, é um meio termo, né? E nós podemos tirar como base também o que Jesus fala, né, a 7ª carta de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, que fala que você não está morto, não está morno, nem frio, nem quente, está morno, ao ponto de vomitar. Então, é um meio termo, é uma vida mediana. E Deus não gosta nada médio, ou é ou não é. E como é que a gente chega nessa frieza espiritual? Porque uma hora você está muito próximo de Deus e do nada você está muito longe de Deus. Não tem um intermédio? Tipo, você está quente e aí vai ficando morno e aí vai ficando frio? A frieza espiritual, ela não começa de uma noite para o dia. A frieza, hoje eu estou quente, amanhã eu estou frio. Não. Ela é um processo gradativo, né? É um processo que, se você não praticar alguns princípios bíblicos, você vai, né, se esfriando e quando você vê, você já está totalmente frio e morto, né? Como a Bíblia fala. Eu posso enumerar alguns aqui, mas antes de nós entrarmos no contexto de que nos leva ao esfriamento espiritual, no original bíblico, o que é uma frieza espiritual? É um fogo que foi apagado ou abafado, né? É um amor que perdeu a intensidade, é uma atitude sem paixão, sem fervor, alguém que já teve quente, mas foi resfriado com o tempo. Então você pode ver que tudo, a consequência do esfriamento é de alguma atitude que eu venho tomando no decorrer da minha vida. Então é tipo um hábito que eu deixo de fazer e aí eu fico em frieza espiritual. Sim. Não podemos dizer que é um hábito, né? Porque o hábito vira-se rotina, né? Uhum. Mas para que as pessoas possam entender que estão nos assistindo, quando você quebra uma rotina, né? Quando você quebra um processo, você tem consequência. Você quebrou um processo, quebrou a sequência, né? Uhum. Então vem algo que vai te prejudicar na sua caminhada, na sua vida, tanto na sua vida secular, na sua vida cristã. Então, não é algo, é algo que você deixa de fazer naturalmente, né? E a frieza espiritual é um estágio natural que acontece na vida de todo mundo ou a forma de, ninguém passar por isso? Não, a Bíblia fala que tem homens que passaram por esfriamentos espirituais, né? No decorrer da sua caminhada, por circunstâncias de sofrimento, de perseguição, disso. Mas também tem homens que conseguiram vencer esse processo e não se esfriaram, né? Então, isso vai depender muito da parte emocional, da parte, né, que você tem uma convicção daquilo que você tem que estar enfrentando, né? Então, frieza espiritual é uma espécie de confiança em Deus? Tipo, se eu confiar muito em Deus que eu vou passar por esse processo, eu não fico tão distante dele. Sim, você vai buscar recursos que vai te dar suporte para que você não venha se esfriar, nem venha se desanimar, e venha passar pelo processo. Ok. E os sinais? Os sinais, eu enumerei aqui 6 sinais que você pode ver que é gradativo a questão do esfriamento. Por exemplo, o primeiro sinal que a gente vê é quando a pessoa peca e não confessa o seu pecado, ou seja, quando não há um arrependimento, quando você está no pecado, né, e não confessa. A Bíblia fala que quando nós pecamos, nós temos que confessar os nossos pecados. Quando o pecado não é confessado, criamos-se uma barreira,
né, entre mim e Deus. Então, quando cria-se uma barreira, tira todo o contato com Deus, tira todo o relacionamento com Deus. É como se eu estivesse afastado. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, que se você tem, em Isaías 59:2. O que diz? Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e todos os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Então, você pode ver que Israel aí, o profeta estava falando do povo de Deus que pecou, mas não se arrependeu do pecado. Então, quando ele não se arrepende, não confessa, cria-se um afastamento. E quando isso vira um hábito, um pecado que não é confessado, com o passar do tempo, nós perdemos o temor de Deus, o nosso coração vai endurecendo. E aí a gente vai perdendo como que eu posso dizer? Nós vamos perdendo aquele... Respeito? Não, aquele... Me perdoe vocês que estão assistindo. Estou tentando achar uma palavra aqui. Aquele fogo que arde dentro do nosso coração para com as coisas de Deus, entendeu? Como se fosse o primeiro amor, né? Eu quero mais, eu quero mais. Então, meu coração vai se esfriando, eu perco o interesse. Isso seria a palavra certa, o interesse de Deus. Então, eu posso, sendo um interesse de Deus, se eu não estou vivendo o primeiro amor, eu estou em frieza espiritual. Sim. Mesmo, eu fazendo devocional todo dia? Sim, tem muitas pessoas que têm o devocional, não estou falando que é errado, mas não como hábito de relacionamento com Deus, mas como uma rotina. Como se levantar de manhã cedo, escovar o dente, lavar a cara, pentear o cabelo e sair para a rua, né? E aí não tem aquele devocional como uma parte que você está ali se entregando, conhecendo Deus, ouvindo Deus, né? Entrando na intimidade com Deus, no secreto de Deus. Não é pelo fato de você estar fazendo devocional. Tem que saber que aquele devocional, você está criando uma devoção, um relacionamento com Deus. Então é igual a oração. Eu posso estar orando e não ter efeito? Não, a oração é uma conversa espontânea, né? Uhum. A oração é uma conversa espontânea. Quando você começa a orar, né, é algo espontâneo. Quando nós caímos no contexto de uma oração que você não vê muito resultado, é como se fosse algo repetitivo que a gente chama de reza. Que é você pode ver que toda pessoa que está fria espiritualmente, a oração dela praticamente é a mesma. Ele não consegue criar um diálogo, criar um relacionamento com Deus em oração, entendeu? Devagar a oração dele ali. Então, o relacionamento com Deus é construído com base na oração e no tempo passado com Ele, né? De qualidade. Não adianta você passar um tempo com Deus, sendo que não seja um tempo de qualidade. Nem que seja só 5 minutos. O tempo não determina a qualidade. Você pode passar 1 hora e não ter qualidade. Você pode passar 10 minutos e ter uma grande qualidade. E quais os critérios de qualidade? Aí você vai ter que mergulhar na palavra de Deus e você vai ter confirmação da presença e da presença do Espírito Santo. Outro fator que a gente pode ver que leva ao esfriamento espiritual é a falta de oração e a leitura da palavra, né? Você pode ver lá em Mateus 24:41. O que diz aí? Estando 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, olha bem, a falta de oração e a falta de leitura da palavra vai fazer o quê? Mesmo que você esteja fazendo a mesma coisa que a outra, você está entendendo? Mas não tiver um relacionamento com Deus, não importa se vocês estão fazendo a mesma coisa. Né? Uma vai e a outra vai. Né? Ou seja, sem o alimento espiritual diário, a fé esfria naturalmente. Porque a gente precisa do arroz, do feijão, da comida para nos sustentar. Ok? E o Espírito precisa qual é o alimento do Espírito? A palavra e a oração. Então, se não tiver esse conjunto, né, a oração e palavra, nós vamos esfriando naturalmente no decorrer do tempo. E as próprias circunstâncias da nossa vida vai fazendo que nós não confessamos os nossos pecados, oremos menos e lemos menos a palavra. É como se estivesse no topo e vem descendo o degrau. Entendeu? Você pode ver que você peca e não confessa. Aí você ora menos,
e lê a Bíblia menos. Aí depois o mundo começa a ter uma influência te trazendo distrações, né? Ou seja, vê lá, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, assim, quando nós estamos frio espiritualmente, nós podemos dizer que as distrações das coisas do mundo nos atraem muito mais do que as que Deus pode oferecer. Ou seja, vir para a casa de Deus, adorar, cultuar a Ele, participar do corpo, entendeu? Então, uma coisa que hoje nós vemos muito, a busca pelo sucesso, o entretenimento, o prazer, está sufocando e apagando o fogo espiritual da igreja, né? Hoje nós vemos muitas pessoas querendo ser popstar de Jesus, né? Mas no conteúdo, no seu interior, o fogo já não arde mais, aquilo virou natural. Outra coisa que a gente pode falar é pessoas que querem viver não em comunhão com os cristãos, né? Ele tem comunhão com todo mundo, com os colegas dele lá no mundo, com os colegas dele na escola, comunhão com o colega deles no trabalho, mas ele não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com os irmãos da igreja. Isso é um fator também que o isolamento espiritual traz o desânimo e a queda. Okay? Lê lá em Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando uns aos outros, e tendo mais à medida que sedes que naquele dia se aproxima. Então, olha bem, a comunhão, ela nos fortalece, ela nos corrige, ela nos anima, ela nos mantém a chama acesa, né? Esse conceito que foi criado ultimamente, que é o conceito de desigrejado, ser antibíblico, entendeu? E isso nos leva a um esfriamento muito grande, porque pessoas que não estão em comunhão com a igreja, que supostamente, né, que eles estão feridos pela igreja, vão se aglomerando e gente ferida fere mais gente. Então vai causando um esfriamento. Outro passo que a gente pode ver aqui, que a gente vê como o esfriamento espiritual, são as desilusões, as feridas, o cansaço espiritual. Lê lá em Provérbios 13, 12. A esperança deferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Então, olha bem, o desejo, a esperança deferida, né, faz apodrecer, né, adoecer. Então, assim, quando nós temos desilusões, feridas, né, isso nos traz um cansaço espiritual, um desgosto, um desânimo. E se não for tratado, outra consequência nos traz a frieza espiritual. E Satanás, ele aproveita essas desilusões que a gente vai tendo na caminhada, essas feridas que nós vamos adquirindo na nossa caminhada, para servir de brecha, para trazer o esfriamento para a gente, né? Então, por isso que é muito importante nós termos uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de leitura, um devocional de qualidade, um tempo de qualidade, para que, através do meu tempo investido com Deus, Deus venha me curar e eu não venha me esfriar. A frieza espiritual não é algo natural da igreja. A frieza espiritual é algo que a igreja deixou entrar dentro dela. Então, tem como eu não perceber frieza espiritual? Tipo, eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia de vez em quando, mas eu não estou próxima de Deus. E eu estou praticando um pecado, falando, sim, isso não é pecado, é só uma coisa assim. E, me enganar a mim próprio. Quando a pessoa ela já está com esse diálogo aí, ela já está fria espiritualmente. Ela já está fria. Porque, vamos fazer uma comparação, uma analogia aqui para você ver, uma figuração. Não tem como um pai falar assim, eu amo meu filho mais ou menos. Entendeu? Aí eu amo meu filho 50%. Ou você ama, ou você não ama. Ou você tem um relacionamento com Deus, ou você vive uma vida com Deus, ou você não tem. Então não tem meio termo, né? Então a frieza espiritual que nós vemos hoje em jovens, que nós vemos hoje em pastores, que nós vemos hoje em obreiros, que nós vemos hoje em igreja, é consequência de uma vida, né,
de uma vida de não investimento no relacionamento de Deus de qualidade. Nós vamos deixando, né, que algumas raposinhas, algumas situações venham entrando no nosso coração, a gente deixa de orar menos, né, de orar mais, a gente já não lê a palavra com tanta frequência, aí as feridas vêm se relembrando, e aí vem causando todo aquele transtorno. Então, hoje nós olhamos para a igreja, por que a igreja ela hoje vive uma frieza espiritual? Porque perdeu os princípios bíblicos, porque perdeu a essência que Deus deixou. Olha bem, quando você olha o ministério de Jesus, quando começou, 3 anos que ele passou, se nós olharmos para isso, ele tinha toda a razão de se esfriar, sim ou não? Ele foi traído, né? Mentiram para ele, foi preso, foi chicoteado, foi pregado na cruz, mas mesmo assim ele não desanimou. Na oração de Getsemane ele fala: olha, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, né? Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então, a regra de Cristo, a vida de Cristo, era cumprir a vontade de Deus 100%. E quando nós temos esse desejo de que a vontade de Deus se cumpra 100% na nossa vida, é impossível nós vivermos esfriamento espiritual. Mesmo sem sem ler a Bíblia constantemente? Se você não lê a Bíblia constantemente, é porque você não tem um relacionamento profundo com Deus. Você fica sem tomar água o dia todo? Não. Por quê? Preciso. Por que você precisa? Para viver. Porque o seu corpo pede, né? Você sente sede, é a mesma coisa. Se o seu espírito não está com sede da palavra, não tem necessidade, alguma coisa está de errado, não está? Então. Outra coisa que nós vemos aqui é o orgulho e a autossuficiência. Hoje, quando a gente olha para a igreja, por que a igreja ela sofre tanto? Porque ela é orgulhosa. Porque a gente olha assim e fala: a minha igreja é melhor do que a da Duda. Eu não preciso da Duda. Eu tenho a melhor igreja. Mas hoje nós temos que olhar no contexto, né? Você não consegue caminhar sem Deus. Você não consegue caminhar sozinho. Você tem que ter uma aliança com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Apocalipse 3:17. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então você pode ver que, de novo, né, a carta aos Hebreus, Jesus ele critica aqui essa autoconfiança. Né? A gente já viu muitas pessoas, né, falando, se autodenominando que por ele faz isso, ele faz aquilo. Se a misericórdia do Senhor não for na nossa vida, a gente não pode realizar nada. Quem faz tudo é Jesus. Quem realiza tudo é Jesus. Por isso que a Bíblia fala que por ele, para ele e dele são todas as coisas. Então é ele que é o princípio de todas as coisas e ele que é o final de todas as coisas. Né? Então, se eu entendo isso, eu começo a não deixar que o orgulho ocupe o meu coração, nem eu acho que eu sou autossuficiente, ou seja, eu sou a cereja do topo de bolo. Eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. E existe diferentes tipos de frieza espiritual? Não. Não? É só um? Frieza é frieza. Um café frio. Qual a diferença de um café expresso frio para um café cappuccino frio? Não sei. É o mesmo café, mesmo frieza, né? Então, a gente tem que ver que a frieza é fria. Se está frio, a reação do frio é frio. Agora, como que eu posso evitar isso? Né? Talvez você queira saber como que eu posso evitar isso. Permanecer na palavra. Ter uma vida constante na palavra. Lá em Salmo 119, verso 5, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como que eu não erro as minhas decisões? Como que eu acerto o alvo? Como que eu consigo não sair fora do propósito de Deus? Permanecendo na palavra, vivendo a palavra. Cada dia que você conhece mais a palavra, mais você conhece Deus. Nós, seres humanos, os homens têm uma mania assim, de tudo que nós compramos, nós lemos praticamente toda a bula, né? Todo o manual. E nós não temos, Deus nos deixou um manual para a gente ler e a gente não lê. Então a gente não sabe como funciona. Mas se a gente pegar essa palavra e ler, meditar, nós funcionaremos muito melhor. Não haveria frieza na nossa vida. Outra coisa que a gente tem que ter, uma vida constante de oração. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai
sem cessar. Passou, então eu vou ficar o tempo todo orando? Não, aproveite os pequenos momentos, né? Você está conduzindo, você pode falar com Deus. Você está em casa, você pode falar com Deus. Lógico que isso não exclui um momento de qualidade ao qual nós falamos com Deus. Mas orai a tempo e fora de tempo. Entendeu? Outra coisa que a gente pode fazer, cultivar a comunhão com os irmãos, participar de grupos, servir a igreja, não tentar se isolar do corpo de Cristo, criar vínculo com a igreja, né? Porque isso nos ajuda. Vigiar contra o pecado e o conformismo. O que é isso? Eu pequei, eu achei que o pecado é natural. É normal. Eu menti para Duda. Mentira, só mentir, é uma mentirinha. A Bíblia não fala nem mentirinha nem mentirona, fala mentira. Tudo que foge da verdade, tudo que não é verdade é mentira. Então eu não posso conformar. O que está errado, está errado. O que está certo. O que é pecado, o que não é pecado, não é pecado. Então a gente tem que vigiar contra isso, contra o pecado e contra o conformismo, né? Quer ver? Lê lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Então, o que é sóbrio? Né? Sóbrio é aquele que não está embriagado, sóbrio é aquele que tem as suas cognições, né? A sua mentalidade consciente. Ele não está ébrio, ele não está embriagado, ele não está fora da sua consciência. Ele sabe o que está fazendo. Então, por isso que a Bíblia fala, sede sóbrio, seja consciente, seja firme, seja, né, pessoas que não estão loucas, não estão em devaneios. Entendeu? Porque o diabo, vosso adversário, ele frisa muito bem isso, que não é você que é meu adversário, é o diabo. E o diabo, o adversário, quer derrotar-nos. Então, ele só vai conseguir derrotar a gente se a gente estiver frio. Mas aí é um segredo, seja sóbrio, seja consciente. E qual a melhor consciência? Dentro da palavra de Deus. Para a gente finalizar, né, nós temos que reacender o nosso fogo espiritual. Ou seja, você falou no início da nossa conversa sobre o primeiro amor. Né? Nosso primeiro amor, que a gente perdeu o primeiro amor. Então, se nós temos a consciência que perdeu o primeiro amor, ou seja, que nós deixamos de fazer aquilo, que temos a certeza e a ciência que agrada a Deus, então reacende essa chama e volte a fazer. Como diz lá em 2 Timóteo 1,6. Por esse motivo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Então, despertar, reacender. Como que eu faço isso? Adore o Senhor, jejue, leia a palavra, consagre, renove seu compromisso com Deus, tenha um relacionamento com Deus, busca a Deus a tempo e a fora de tempo. Não olhe para as dificuldades, olhe para Jesus. E você já passou por alguma ferida espiritual que foi muito grande? Não. Não? Já quase entrei, mas não deixei de sucumbir. Nossa. Que mensagem você tem para deixar para gente? Para não desistir. Porque por mais aparentemente que seja difícil estar 100%, né, ou acesa, ou 100% na presença de Deus, vale a pena permanecer na presença de Deus. Vale a pena insistir, vale a pena lutar, vale a pena ser, vale a pena permanecer. E esse foi o podcast de hoje. Espero que as vossas dúvidas estejam esclarecidas e para a semana a gente tem mais. Espero você. Novo encontro também com temas diferentes, com temas muito legais para que você possa ser instruído e orientado através da palavra de Deus. Grande beijo, que Deus abençoe.